Sobre o uso de medicamentos e o tratamento com PRP, tem algumas restrições que são bem clássicas. Por exemplo, o uso de anti-inflamatórios. Quais são os anti-inflamatórios? Diclofenaco, nimesulida, o Voltaren, né? Indometacina. Esses remédios eles devem ser parados pelo menos uma semana antes do tratamento e não devem ser utilizados por cerca de 4 a 5 semanas após as aplicações de plasma rico em plaquetas, porque eles bloqueiam toda a cascata de cicatrização. Certo? Então, anti-inflamatórios, eles não devem ser utilizados ao redor do período da aplicação do plasma rico em plaquetas. Outro remédio, outra classe de remédios que tem um efeito anti-inflamatório muito forte também são os corticoides. Já os corticoides, como são bem anti-inflamatórios hormonais, né? São mais potentes que os anti-inflamatórios, como nimesulida e Voltaren, eles devem ser parados por um período maior. Então, quando um paciente chega para mim aqui que ele faz uso de corticoide, eu recomendo que ele pare o uso de corticoide até um mês antes e não o utilize por 1,5 mês a 2 meses depois das aplicações de PRP, ou no melhor dos mundos, que ele nem volte a usar o corticoide, que um dos objetivos do tratamento do plasma rico em plaquetas é tirar esse paciente do uso de corticoide, que essa é uma medicação, para minha opinião, é uma medicação muito danosa para a saúde do paciente. Só que tem algumas particularidades, por exemplo, um paciente reumático, um paciente que tem um problema autoimune, esse paciente ele não consegue, muitas vezes, se desvencilhar desses medicamentos, né, que tem esse efeito anti-inflamatório. Então acabam por ter que voltar a usar, mas aí não tem jeito, né? E a gente tem que ir contornando, e aí vem a importância do médico como coordenador de todo esse tratamento, administrando essa situação para que esses pacientes possam se beneficiar. Falando dos pacientes reumáticos também, hoje nós temos os medicamentos imunobiológicos, né, que são anticorpos que bloqueiam reações imunes no nosso corpo. Esses medicamentos são muito, muito potentes mesmo no controle dos sintomas dos pacientes reumáticos. Os pacientes reumáticos beneficiam muito deles, mas eles também não são legais para quem deseja fazer um tratamento ortobiológico. E agora aqui, eu nasci cirurgião de quadril na medicina e vou falar para vocês, inclusive dos pacientes que me acompanham de muito mais tempo na minha trajetória como cirurgião de quadril, que inclusive quando a gente vai fazer uma prótese de quadril, eu recomendo os pacientes que suspendam o imunobiológico, porque essas medicações são aplicadas de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, para fazer uma prótese de quadril com uma cirurgia invasiva. A gente espera o efeito do imunobiológico parar, né? Esperaria a data da próxima dose, quando o efeito se esgota, espera mais 30 dias para o paciente ficar com o corpo basicamente livre dessa medicação, para poder fazer a cirurgia com menos riscos de inflamação. Então, você vê que tem alguns medicamentos e algumas afecções de saúde aí, que a gente tem que ter um cuidado especial quando vai trabalhar com os ortobiológicos. Surgiu a pergunta aqui no bastidor de o que o plasma rico em plaquetas faz que o anti-inflamatório não faz. Eu vou dizer assim que são dois mundos completamente diferentes. O anti-inflamatório, a única coisa que o anti-inflamatório faz é controlar a dor. Quando ele controla a inflamação, ele controla a dor. Então, o anti-inflamatório é uma medicação sintomática. Ela só trata o sintoma. Certo? Ela diminui, ela controla a sua dor. Você toma um anti-inflamatório de manhã, de tarde você está sem dor. No dia seguinte a dor volta, quando o efeito do anti-inflamatório passa, a dor volta. O ortobiológico, o plasma rico em plaquetas, ele não é assim. O plasma rico em plaquetas, você toma ele de manhã, de tarde ele ainda não fez o efeito dele. Por quê? Porque o plasma rico em plaquetas, ele, dentro do seu corpo, ele é um sinal. Ele é um sinal para que comece a cura, para que comece a cicatrização. Então, o plasma rico em plaquetas, ele tem o potencial de cicatrizar e de resolver aquele problema. O anti-inflamatório ele não resolve, ele simplesmente corta a dor. O plasma rico em plaquetas, ele vai controlar a dor a longo prazo. Por quê? Porque ele age na causa do problema, tentando resolvê-lo. Em quais situações que o plasma rico em plaquetas pode ser utilizado? Bem, o plasma rico em plaquetas pode ser utilizado em diversas situações. O céu é o limite para o número de indicações de condições que podem ser tratadas no corpo humano com plasma rico em plaquetas. Agora há pouco eu
fiz uma pesquisa aqui no Google, digitei lá plasma rico em plaquetas no PubMed, que é uma plataforma de pesquisa de artigos científicos médicos. E, se eu não me engano, me retornaram aqui mais de 20 mil citações, ou seja, mais de 20 mil artigos científicos escritos nos últimos anos sobre plasma rico em plaquetas. Então pode tratar diversas condições. Desde os anos 2000, o plasma rico em plaqueta vem sendo utilizado, pesquisado na ortopedia. Foi uma das especialidades que primeiro adotou os tratamentos com plasma rico em plaquetas. A cirurgia cardíaca também utiliza, são feitas as colas de fibrina, né? A cola de fibrina que todo mundo escuta falar que o cirurgião plástico vai fazer uma sutura sem colocar ponto, vai utilizar a cola. Essa cola é feita de fibrina. E a fibrina é uma proteína que está presente dentro do plasma rico em plaquetas. É utilizado também, plasma rico em plaquetas hoje está muito na moda, o pessoal utiliza muito na estética, né, para fazer preenchimentos, para melhorar a qualidade da pele. É utilizado em neurologia, na saúde masculina, é utilizado em várias situações, gente. Na oftalmologia, no tratamento das úlceras de córnea também, alguns pacientes utilizam colírio de plasma rico em plaquetas, tratamentos de otorrino, perfuração do tímpano para ajudar a cicatrizar a perfuração do tímpano. Então, são várias, eu não domino aqui todas essas especialidades, mas posso afirmar para vocês que se você não fez ainda um tratamento com plasma rico em plaquetas, nos próximos anos, com certeza você vai conhecer alguém que vai fazer. Me perguntaram se tem pacientes que passaram do ponto, se perderam o time correto de realizar o PRP, se existe um time correto para que se realize o plasma rico em plaquetas. Eu vou dizer que sim, existe um time correto para realizar o plasma rico em plaquetas. E esse time é o quanto antes, melhor. Porque situações em que a doença avançou muito, que houve uma degeneração, leia-se assim, degeneração, uma destruição muito grande daquela estrutura, você não tem como recuperar. Porque o plasma rico em plaquetas é um tipo de tratamento regenerativo. Ele não é reconstrutivo. Ele não vai reconstruir uma estrutura. Ele vai tentar melhorar aquela estrutura, regenerar a estrutura que está ali. Se você tem uma doença que já destruiu a estrutura, o plasma rico em plaquetas não consegue refazer essa estrutura de novo. Por exemplo, na minha especialidade, que é a cirurgia do quadril, não tem como o plasma rico em plaquetas fazer uma cartilagem de quadril novo. Se alguém prometeu isso para você, mude de médico. Tá? Não tem como refazer uma cartilagem. Tá certo? Isso aí é uma mentira. Até tem muita pesquisa hoje, isso aí seria um grande objetivo. O grande objetivo das pesquisas hoje é como regenerar a cartilagem. Hoje a gente ainda não tem como regenerar a cartilagem, mas o plasma rico em plaquetas, eu vou dizer a vocês assim que ele consegue diminuir a progressão da artrose, a progressão como para essa doença evoluir de forma mais lenta e que o paciente não tenha tanto desconforto. Então, o time é o quanto antes melhor, porque quanto menos danificada estiver a estrutura, mais fácil de controlar o sintoma, certo? Então, quando as doenças muito avançadas, no caso da ortopedia, aí a gente vai falar principalmente das artroses, aquelas artroses que já têm indicação de prótese de quadril, prótese de joelho, em casos bem ruins mesmo, aí infelizmente a gente não consegue mais tratar com plasma rico em plaquetas e a única solução é a solução cirúrgica.